Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. Se antes dessa disputa já parecia intensa, agora a gente vai mergulhar ainda mais fundo, porque não basta só listar vilãs, mas a gente vai precisar entender o peso real de cada uma delas. Quem marcou, quem decepcionou, quem parecia promissora, mas virou só mais uma peça esquecível do tabuleiro? E principalmente, quem realmente merece a coroa das sombras dentro do universo Sonic? Segura essa análise porque agora o nível subiu. Ficou curioso? Então se inscrevam no canal se você não é inscrito. E deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! Vamos começar pelo fundo do poço narrativo. A Witch Cart é praticamente um retrato de uma vilã de manual antigo. Aquela bruxa clássica velha com ambição genérica de dominar o mundo, sem camada emocional, sem motivação interessante, sem nada que faça você parar e pensar. Não perda de tempo. Ela apareceu em Tales Sky Patrol e, bom, ficou por isso mesmo. Mesmo com o retorno nos quadrinhos da IDW, especialmente no especial de aniversário do Tails, ela continua exatamente igual. Não evolui, não surpreende, não ameaça de verdade. É o tipo de vilã que existe, mas não permanece. Agora entra a Carrotia. Nunca nem vi. Que tenta trazer um pouco mais de personalidade, mas acaba caindo em outro problema. Ela é a clássica personagem mimada com aquele ar de superioridade meio teatral. Usa beijos mágicos, flerta com os inimigos e parece estar mais interessada em brincar do que em realmente vencer. É um fracassado. Só que isso vira rapidamente um estereótipo. Ela não é rica, mas representa aquele arquétipo da rica mimada com perfeição. E o problema é que isso não sustenta uma vilã por muito tempo. Que deselegante! Assim como a Witch Cart, Carrotia também voltou nos quadrinhos da IDW, e também não mudou. As duas compartilham o mesmo objetivo simples: dominar o mundo. Mas sem construção, sem conflito, sem evolução, e isso vira só ruído. São vilãs que existem mais como curiosidade histórica do que como ameaças reais. É claro. A Zina é um caso curioso. Ela tem fãs, muitos fãs, inclusive, principalmente entre quem gosta de personagens com atitude forte, visual marcante e aquele jeitão provocador. Não tem necessidade isso! Mas quando a gente tira o brilho da estética, o que sobra? Pouco. Em Sonic Lost Road, Zina não tem um arco real. Ela não cresce, não muda, não aprende. Ela só reage. É sarcasmo, irritação, ataques e só. É mesmo, Ela representa bem um tipo de vilania mais barulhenta, mas sem profundidade. E isso faz com que, apesar da popularidade, ela seja frequentemente vista como genérica quando o assunto é desenvolvimento. Ela chama atenção, mas não deixa marca. Sério mesmo? A Heavy Magician e a Heavy Rider são praticamente um espetáculo visual dentro de Sonic Mania. E nisso elas são incríveis. Transformações, ilusões, batalhas dinâmicas, presença de palco. É mesmo? Mas quando a gente fala de narrativa, elas não competem. Não existe desenvolvimento emocional, não existe conflito interno, não existe evolução. Elas são desafios, não personagens. E isso não é necessariamente ruim. Elas cumprem perfeitamente o papel dentro da proposta clássica do jogo. Mas numa disputa de melhor vilã, isso pesa contra. A Sage tinha tudo para dominar essa lista. Uma inteligência artificial criada pelo Eggman, que começa fria e calculista e aos poucos desenvolve emoções. Falando sério? E isso é ouro narrativo. Em Sonic Frontiers, a jornada dela é cheia de momentos fortes, ela aprende, questiona e se conecta. Mas aqui entra um ponto importante. Muitos fãs não levam Sage tão a sério como vilã. Eu também. Não!
E o motivo é simples, ela muda de lado constantemente. Mesmo mantendo lealdade ao Eggman, suas ações acabam oscilando entre antagonismo e apoio ao Sonic. E isso cria uma sensação de instabilidade narrativa. É verdade. Ela não é totalmente vilã, não é totalmente heroína, e para alguns isso enfraquece o impacto. Mas para outros isso é justamente o que a torna interessante. Sage é uma personagem em construção, mas talvez ainda não tenha atingido seu auge. A Surge não entrou só no universo Sonic. Ela chegou quebrando tudo. Que demais! Nos quadrinhos da IDW, ela rapidamente ganhou o título de melhor vilã feminina. E para muitos, a melhor vilã da própria IDW. E não é difícil entender por quê. Ela é intensa, violenta, emocionalmente instável, mas ao mesmo tempo extremamente consciente. Ela questiona Sonic, ela desafia o conceito de herói, ela só não quer vencer, ela quer provar que o mundo do Sonic é uma mentira. Ah, mas que mulher mais metida! E isso é poderoso. Surge é o tipo de personagem que faz o protagonista evoluir, e vilões assim são raros. E então chegamos na verdadeira rainha dessa disputa, a Merlina the Wizard. Eu não entendi esse final. Porque aqui não é só sobre ser vilã, é sobre transformação. No começo de Sonic and the Black Knight, Merlina parece doce, gentil, quase frágil. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava o que vem depois. Quando a verdade aparece, não é só uma virada de roteiro, é um impacto emocional. Legal! Bem louco! Empolgante! Ela não virou vilã por poder, não virou vilã por vingança. Ela virou vilã por medo. Medo do fim, medo da dor, medo da perda. E na tentativa de impedir isso, ela escolhe um caminho sombrio. Merlina não é só bem desenvolvida, ela é surpreendentemente, esse fator muda completamente o jogo. O veredito final. Surge pode ser a mais intensa, Sage pode ser a mais complexa em conceito, Zina pode ser popular, mas Merlina é inesquecível, porque ela representa algo raro no universo Sonic. Uma vilã que faz você parar e pensar, e não só lutar, ela não quer destruir o mundo, ela quer consertar do jeito errado. E isso faz dela não só a melhor vilã feminina da franquia, mas uma das personagens mais bem escritas de toda a série. Mais ou menos. No meio de tantas vilãs com estilo, poderes e personalidades diferentes, a que vence não é só a mais barulhenta, nem a mais forte, é a que deixa cicatriz na história. Não me diga! Merlina é como um conto de fadas quebrado, bonito, triste e impossível de esquecer. Mas agora eu te passo o controle dessa história. Você concorda com esse ranking? Ou alguém aqui merecia o trono? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscrevam no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica para outro dia. Até breve, coelhitos.